Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre de como o Brasil vem realizando uma grande ajuda financeira bilionária à Rússia nesse conflito da Ucrânia, ao mesmo tempo em que o Brasil também colabora vetando a venda de caças, blindados e munições para a Ucrânia, ao mesmo tempo que também atrapalha a indústria bélica brasileira e como a Rússia poderá ajudar o nosso país no quesito de armamentos. Em um intrincado tabuleiro geopolítico, o Brasil emerge como um protagonista em decisões cruciais ligadas ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma trama complexa que envolve vetos, negociações bilionárias, embargos de exportações e escolhas impactantes, mesmo diante de consideráveis prejuízos, suscita indagações sobre o papel brasileiro em seu auxílio direto à Rússia. Em 2023, o nosso país vetou a venda de pelo menos 450 viaturas blindadas 6x6 Guarani para a Ucrânia, uma versão ambulância que ainda não é operada pelo Exército Brasileiro. Esse veto faz parte de uma forma de que o Brasil não seja conhecido pela Rússia como participante desse conflito, já que a Rússia considera que os países que estão fornecendo equipamentos para a Ucrânia como participantes diretos desse conflito, mas que posteriormente transformou em prejuízos bilionários para o Brasil, em torno de 3,5 bilhões para a base industrial de defesa e também envolve lucros para o Exército Brasileiro, já que essas negociações seriam muito importantes para o Exército Brasileiro, já que o Brasil também tem uma parte de propriedade intelectual no projeto do Guarani, sendo esse poderia ser uma das maiores vendas dos últimos anos do Brasil para outros países em questão de armamento pesado. Aquela possível venda que foi vetada representava uma grande oportunidade para o Exército Brasileiro angariar royalties entre 2% e 5%, totalizando cerca de 180 milhões de reais. Esses fundos seriam canalizados para o desenvolvimento de novas interações do blindado Guarani, cruciais para a modernização das Forças Armadas do Brasil. A decisão de vetar a venda dos blindados também reflete as tensões entre o governo e as Forças Armadas naquele período, delineando o embate entre o Itamaraty e os militares. A pressão do Partido dos Trabalhadores contra o envio dos blindados à Ucrânia evidencia também um conflito ideológico e estratégico com implicações profundas nas relações internas do país. Além do impedimento aos blindados, o Brasil também vetou a venda de munições para a Ucrânia em 2023, apontando uma justificativa peculiar vinculada à narrativa de não influência naquele conflito. A recusa brasileira em fornecer munições cobrindo calibre diversos de artilharia entre 30 mm e até 155 mm adicionou uma camada de mistério às decisões nacionais no contexto geopolítico do leste europeu nesse mês que já faz 2 anos. Em consequência do Brasil vetar a grande venda dos blindados guaranis para a Ucrânia, o embargo alemão à exportação dos blindados brasileiros para as Filipinas foi imposto contra o Brasil após o Brasil negar, já que, como sabemos, a Alemanha é um dos grandes fornecedores de equipamentos de tecnologia de ponta para o Brasil e ficou irritado com essa decisão do governo brasileiro ao vetar esses blindados. A Alemanha é detentora de propriedade intelectual de componentes dos blindados, como por exemplo a caixa de transmissão do Guarani, que usou esse poder com suspensão temporária da exportação desses veículos. Mas após 3 meses, o embargo alemão foi levantado. Caso o Brasil tivesse vendido os Guaranis para a Ucrânia, de acordo com vários especialistas do setor militar, seria muito benéfico, seria uma das maiores vendas do Brasil nos últimos 20 anos. A guerra da Ucrânia inviabilizou o andamento das tratativas também para a venda de pelo menos 12 aeronaves A-29 Super Tucano da Embraer para a Ucrânia. E esse negócio era avaliado em cerca de 300 milhões de dólares, ou cerca de 1,5 bilhões de reais, e seria a primeira venda desse modelo para aquele país europeu. Mas como o Brasil está ajudando a Rússia financeiramente com contratos bilionários nesse conflito da Ucrânia? As importações de combustíveis pelo Brasil vêm impulsionando significativamente a economia russa, fornecendo um aporte de cerca de 8,6 bilhões de dólares anuais, tornando o maior comprador de diesel da Rússia.
Apesar do impulso brasileiro, a Rússia experimenta perdas financeiras na venda de derivados de petróleo, totalizando uma redução de 9% nas receitas, cerca de 3,6 bilhões de euros desde a aplicação das sanções até dezembro de 2023. Sanções que, por sua vez, colocaram navios russos com milhões de barris de petróleo parados na Coreia do Sul, incapazes de comercializar a sua carga. Não só o Brasil, mas os outros países dos BRICS, como a própria China e até mesmo a Índia, vêm ajudando financeiramente significativamente a Rússia, já que a Rússia vem sofrendo diversas sanções econômicas por diversos países europeus e principalmente os Estados Unidos. Mas nessa questão, onde o Brasil vem ajudando claramente a Rússia, como a Rússia, como uma grande potência militar mundial e detentora de tecnologias de equipamentos de ponta, poderia ajudar o Brasil como uma forma de honrar o nosso país. Como sabemos, o Brasil precisa urgente de sistemas antiaéreos letais de médio e longo alcance e também precisa de caças, e principalmente modernizar os seus helicópteros AH-2 Sabre de fabricação russa, que precisam ser modernizados. Esses helicópteros estão em Minas Gerais, armazenados sem um destino definido. Esses helicópteros foram comprados pelo governo brasileiro em 2010 por Dilma e são considerados até os dias de hoje como um dos mais poderosos do mundo por transportar diversos tipos de mísseis e armamentos letais, ao mesmo tempo que foram operados por cerca de 10 anos na Força Aérea Brasileira. Com um ano anterior, a Rússia demonstrando interesse em comprar peças importantes como turbinas e o Brasil vetou. Mas como você acredita que o Brasil poderia ter ajuda da Rússia nesse sentido, no sentido do setor de defesa que o Brasil precisa nesse exato momento? Deixa aqui seus comentários embaixo que é muito importante. E se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo.